Olá, eu sou o Wellington Oliveira, tá começando mais um Papo de Jornalista, o podcast de jornalista para jornalista. Como sempre, assuntos variados do mundo da comunicação e nós vamos falar hoje sobre podcast. Você que está aí do outro lado me ouvindo, eu imagino que você esteja com um celular, certo? E esse seu celular tem um aplicativo de streaming e você pode ouvir a qualquer momto o conteúdo que quiser e onde estiver. É esse o grande diferencial do podcast. Nesse episódio, eu decidi falar um pouco sobre essa forma de consumir conteúdo. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode agregar muito. E para isso, eu convidei o Cristian Oliveira, que é o diretor aqui do Jornalisticamente, que criou esse projeto com o intuito de levar conteúdo de qualidade que envolve o mundo da comunicação para os amantes da comunicação, que é como sempre falo aqui. Cristian, seja muito bem-vindo ao Papo de Jornalista. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado você, Wellington. Obrigado aí por me ceder espaço aqui dentro do Papo de Jornalista, que basicamente foi o primeiro podcast que surgiu dentro do Jornalisticamente. O podcast, que é o assunto que a gente vai abordar aqui, é uma mídia relativamente nova, né? Mas que pode agregar muito para quem ouve. Então, eu queria que você começasse dizendo quando que surgiu, se você sabe me informar isso, quando que surgiu aí essa invenção do podcast. Bom, o podcast em si, eu tenho até um material aqui, eu vou até abrir aqui. Ele surgiu ali em meados de, bora botar 1990, né, por ali. Ele não é uma coisa assim tão nova, mas também não é uma coisa assim também tão velha, né? A gente pode dizer que o podcast em si, o primeiro podcast, como áudio, como a gente faz aqui hoje, né, e a gente escuta pelos nossos celulares e tudo, começou em 2004 para 2005, mas os estudos, né, relacionados a podcast começaram ali em 1990. Eu tenho que ir com o meu material aberto aqui, deixa eu só pegar aqui a data aqui certinha. Pronto, tá aqui, 1993, Os primeiros estudos que envolvia podcast, né? Isso. Conteúdo através de áudio. Na verdade, naquele tempo não era bem assim, a pessoa não tinha ideia, o pessoal que estava estudando sobre podcast não era bem podcast, era mais conteúdo sobre áudio, né? Então, tudo que o pessoal pesquisava era ideia sobre áudio para ser escutado remotamente, que não precisasse ser escutado em um rádio e também na hora do programa do rádio, né? O pessoal queria ouvir num aparelho móvel, né? Tinha naquela época fita cassete, CD, não sei nem se CD existia naquela época, mas eu nasci em 2000, né? Já sou do século XXI. Mas tinha fitas cassete, tinha essas outras coisas assim, e o pessoal queria ouvir nesses aparelhos, né? E eles queriam ouvir na hora que eles quisessem. Então eles estavam mais exigentes e queriam uma certa facilidade, porque a gente sabe que os programas de rádio naquela época, quando o rádio explodiu, eram ao vivo, né? E aí as pessoas não poderiam muitas vezes gravar, porque eu acredito que ainda não tinha esse recurso. Então elas tinham essa necessidade de ouvir o programa em outro momento. Isso. E essa necessidade não era nem só pela parte dos ouvintes, né, que queria escutar na hora que quisesse, onde quisesse, mas também os produtores de conteúdo, as pessoas que estavam fazendo esse material, esse produto, né, de áudio. E também tinha até a galera do blog, né, porque no caso ali naquela época já tinha o surgimento, claro que ainda não era forte, mas tinha o surgimento já da internet. O boom da internet só veio ali no anos de 2000. Então, com esse avanço da internet é que foi evoluindo essa capacidade do podcast de se espalhar entre as pessoas. De se disseminar. E aí, em uma pesquisa que eu fiz recentemente agora em um site de tecnologia, lá o site me informa que de 2004 para cá, 2004, a popularidade do podcast tem crescido realmente. É muito comum a gente ver pessoas ouvindo podcast no carro, na caminhada, no banho, ou até mesmo quando está deitado. O conteúdo fica disponível para ser ouvido quando quiser. E aí eu te pergunto, Cristian, você teve essa ideia a partir daí? A ideia de criar o Jornalisticamente? Então, eu resolvi criar o Jornalisticamente pelo fato de eu gostar de podcast, né? Eu comecei a ouvir o podcast eu descobri o que era podcast em 2017. Eu estava num site, eu sou assim bem nerd, geek, né? Então estava num site, na época era Jovem Nerd, hoje é Netbunker.
E lá tinha um conteúdo, no caso um podcast, eu abri, né? Aí, pô, vou ouvir aqui, né? 1 hora de podcast, não sou muito fã desse de 1 hora, mas fazer o quê, né? Naquela época eu não sabia. Então eu peguei, abri e comecei a escutar. Aí eu vi que era bacana a ideia. No outro dia, quando eu fui para a faculdade, né? Já estava na faculdade de jornalismo nessa época. E, tipo, cheguei na faculdade e perguntei pro meu professor: Professor, dá para fazer jornalismo através do podcast? Fazer jornalismo pelo podcast? Porque se parece tanto com rádio, essas coisas. Aí ele disse que sim, tinha até estudos em relação a isso. Aí eu, bom, pronto, peguei, taquei aí. Eu peguei uma coisa nova, né? E dali eu tirei uma ideia. Posso fazer disso o meu trabalho, né? Uma coisa nova e diferente, que não é muito forte aqui pelo Piauí, né? Isso é mais forte lá pelo sul. Não é forte também nem tanto aqui no Brasil, o podcast em si. E ao mesmo tempo que eu peguei isso como um trabalho, também peguei isso como um estudo, porque, claro, é o tema do meu TCC. Podcast é o tema do seu TCC? Isso, é tema do meu TCC. Porque, assim, é uma coisa nova, né? É interessante. Eu acho que, não sei se tem algum tipo de TCC relacionado a podcast aqui para Teresina, Piauí. Eu já vi de fora, né? Para o sul, sudeste, enfim. Mas eu comecei o podcast assim, comecei com essa ideia, né? Comecei ouvindo o primeiro podcast em 2017, fui ouvindo, e quando foi ali no final de 2018, eu decidi criar o Jornalisticamente. Eu estava querendo começar a criar alguma coisa, porque assim, nós estudantes, a gente tem a necessidade de querer trabalhar logo, né? Estagiar, e com uma coisa que a gente gosta, mas também não atrapalhe muito os estudos, né? A gente quer estudar e relacionar e ligar as duas coisas. Então eu decidi, bom, vou criar um podcast, né? Que a ideia, uma coisa bacana do podcast você cria um podcast, você pode falar sobre o que você quiser. Então eu decidi criar um podcast e falar sobre jornalismo. Então eu peguei essas duas ideias, então juntei podcast, jornalismo e tentei criar um nome da ideia, né? No princípio, jornalisticamente ia ser só jornalisticamente, só um podcast, né? Um podcast jornalisticamente. E juntei Ia ser apresentado por você? isso, apresentado por mim, eu ia trazer convidados, do jeito que tu faz aqui. No caso, o Papo de Jornalismo, né, vamos dizer, foi o primeiro podcast a surgir dentro do jornalismo, do jornalisticamente. Então, ele foi basicamente é a raiz do negócio. Você iria unir o útil ao agradável, né? Porque pela facilidade de se gravar um podcast, você gosta, né? Tem uma facilidade aí de você criar o conteúdo e falar de algo que você estava estudando. Então, realmente era unir o útil ao agradável. Isso, eu ia juntar as duas coisas, né? Até porque ia facilitar tanto naquilo que eu estava querendo começar, né, o trabalho, e também ia me ajudar na faculdade, né? Eu ia aprender os assuntos da faculdade através do podcast. Porque tem gente que aprende desse jeito, né? Estuda, por exemplo, inglês ouvindo podcast. Então, Ouvindo o podcast. ia ser mais ou menos dessa ideia. Exatamente. Mas aí me fala, como foi que surgiu a ideia, jornalisticamente? Por que jornalisticamente? De onde que você tirou esse nome? Então, como eu disse, eu queria juntar podcast de jornalismo, eu queria juntar podcast mais jornalismo. E queria uma coisa diferente, né? Então, só pelo fato de ser um podcast, já ia ser diferente. E sobre jornalismo também ia ser diferente, porque eu pensei nessa ideia de falar sobre jornalismo quando eu ouvi 2 podcasts na época, ali em 2018, foi do Bril Hunter, não sei se tu já ouviu falar, é um grupo de mentoria e lá tem o podcast do Bril Hunter, né, que eles falam sobre, o cara traz, no caso é o Júlio Lubianco, né, ele traz jornalistas e faz uma entrevista com eles, né, falando sobre a vida deles dentro do jornalismo, o que eles já fizeram, o que é que eles têm para passar para os estudantes, as pessoas que estão entrando agora, enfim. E também tem o Comunix, que é do Cássio Politi. Ele fala sobre a comunicação em geral. Também da mesma maneira como o Júlio Bianco, né, mas tem algumas diferenças. Mas são podcasts assim bem bacanas, que eu recomendo. Então, eu pensei no jornalisticamente dessa maneira. E tipo, para criar o nome, né, eu pensei, bom, tem que criar agora aqui uma coisa diferente. Tenho que criar uma coisa
Fiquei martelando a cabeça, acho que foi uns 3 dias para tentar criar um nome. Eu fui tentando juntar jornalismo com outras palavras. Eu meio que quebrei a palavra jornalismo e tentei juntar com outra coisa. E eu Entendi. queria uma coisa que. Já entrou, inclusive, um trabalho publicitário aí de criação, né? Isso. E eu queria que fosse um nome que ficasse na mente das pessoas, né? Que a pessoa falasse e já ficasse ali grudada, né? Tipo uma música chiclete. Que você escuta e fica para sempre. E eu pensei nessa ideia, tipo, jornalismo em mente, ficasse na mente da pessoa. Então, jornalisticamente. Então, toda vez que a pessoa fosse falar, né, tem até uma brincadeira que a gente pegou na sala de aula, que foi jornalisticamente falando, jornalismo é isso, isso e isso, né? Aí também tem um slogan, jornalismo é tudo e tudo é jornalismo. Então tem essas duas referências. Parabéns, bem criativo. Olha, como eu falei recentemente sobre essa minha pesquisa dentro do Spotify, ele criou, inclusive, uma playlist, né? A plataforma criou uma playlist para elencar os podcasts e episódios de podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo. Então, a pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, ela consegue ver o que está em alta dentro da plataforma. A plataforma tem, inclusive, se mostrado bem atenta aos usuários, às pessoas que consomem, né, o podcast. A nível nacional, nós tivemos como podcast mais ouvido no Brasil O Assunto, apresentado pela Renata Lopretti. Eu não sei se você viu essa Conheço, eu conhece escuto. e viu essa matéria sobre? Eu não cheguei a ler a matéria, mas eu vi o título da matéria, eu vi tudo lá. Ela ficou em primeiro lá, entre os primeiros. Sim, é uma competente jornalista, inclusive eu admiro. O podcast tem foco no conteúdo jornalístico. Ela aborda diariamente fatos que repercutiram no Brasil e no mundo. Aí, agora a próxima pergunta, Cristian, é o que você acha que é necessário para atingir um feito como esse, como o da Renata Lopretti no assunto, e se tornar um podcast muito escutado no Brasil? Bom, primeiramente é acreditar que a pessoa pode, né? E querer, é claro. Ela, assim, que nem você querer começar uma graduação, né? Você começa querendo porque você gosta, você quer, você sonha com aquilo. Né? E quando eu descobri o podcast, eu fui me apegando, eu fui ouvindo podcasts, né? Eu fiquei pensando em podcast 24 horas, aí eu fui atrás, né? Fui pensando em algumas coisas, eu queria criar uma coisa para mim, enfim. E é dessa maneira. A partir do momento que você quer, você gosta daquilo que você faz, né? E daquilo que você estuda, a pessoa ela começa a querer mais ainda e ela, tipo, não pensa muito nas barreiras que vai enfrentar. Ela simplesmente vai seguir em frente. E o que vai vir vai ser, tipo, agora, né? Eu vou ter que enfrentar tudo isso. O que eu tenho a dizer é só siga em frente. Se você gosta daquilo que você quer, se você, que você faz, né? Só continue sonhando, buscando. É desse jeito. E claro, não se poste muito com a parte financeira, né? Claro, isso vai vir futuramente, vai vir, só que a princípio tem que começar do zero, né? Começa botando no papel, vai escrevendo algumas coisas, né? Mas que nem eu fiz, né? Pega a palavra jornalismo e tenta criar uma coisa nova, diferente, né? Sim, o mais importante é você começar o seu projeto, como você fez. Inclusive, assuntos que envolvem dinheiro, eu vou te perguntar mais para o fim. Mas aí entra agora a questão do conteúdo de qualidade. Você falou que quando você quer, você tem que correr atrás para começar a produzir o conteúdo. E nesse momento de pandemia, as pessoas estavam meio afastadas e muitas pararam de gravar no mesmo ambiente. E hoje, o que você avalia como necessário para começar a produzir conteúdo de podcast envolvendo os suportes, os equipamentos? O que eu considero, né, a primeira pessoa, ela, claro, tem que conhecer o mercado, né? Tem que conhecer o que é o podcast, para que é que ele serve tudo, né? Claro, tem que estudar bastante. Mas, assim, tipo, a primeira coisa, a pessoa tem que gravar, né? É que nem fazer uma live e gravar um vídeo, né? Você pega a câmera do seu celular e liga e fica falando ali. A ideia do podcast em si também é basicamente essa, né? A diferença é que você não tem um recurso de imagem, você tem um recurso do áudio. E, tipo, é uma conversa. Ou melhor, você pode optar em fazer um podcast com outra pessoa, fazer uma conversa, uma mesa redonda, né, que tem de estilo de podcast, tem entrevista, que é essa que a gente está fazendo, que também é o estilo do o assunto.